E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo. Hoje trazendo aqui um grande amigo e, como disse a vocês, num novo ciclo e agora com os vídeos do Vale Síndico. Eu estou aqui com meu amigo Dr. Davi Bastos. Ele é vice-presidente de Direito Condominial de São José dos Campos, especialista em Direito Condominial, palestrante e colunista da revista Vale Síndico News. Eu sou o Jaime, o diretor do Vale Síndico. Antes, eu quero fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer aqui a Ortecom Administradora, ao Assistem Elevadores, a Santos Assessoria Comercial, Treinamentos, NRs e Brigadas, a Itapura Seguros, a Alvo Segurança, a Lima Coberturas e aos síndicos do Vale. Doutor, tudo bem, Jaime? Tudo bom? Voltamos? Voltamos, muito obrigado pela oportunidade. Voltamos depois de uma grande palestra que o senhor fez lá pra gente. Sim, fizemos entendeu? O possível aí para... E eu queria voltar nesse assunto, como se fosse uma aula aqui, sim. Porque outro dia num dos grupos que a gente administra, em um dos grupos que nós administramos, veio esse assunto à tona, e é um assunto que sempre está à tona, né? Sempre. Que é a indenização por dano moral e os crimes contra a honra sofridos pelo síndico. Que acontecem sempre, né? Então a gente tem que ter uma defesa, o síndico tem que ter uma defesa sobre isso, né? Sempre bem instruído, né? Exato. Para que resguarde aí os seus direitos. Exatamente. O que é dano moral e quando isso ocorre? Vamos lá, de uma maneira bem simples, a gente primeiro precisa explicar o que seria o dano, né? Então, quando alguém bate no seu carro, então você tem o dano, né? Você tem a lesão. O dano moral seria essa lesão ao seu íntimo, né? Que seria aquilo que você pensa sobre si mesmo, sobre aquilo que as pessoas pensam sobre você. Então existe uma ligação muito tênue com a sua honra, que é justamente isso. Então a partir do momento que alguém ofende a sua psique, que é aquilo que você pensa sobre si, causando um sofrimento, uma mágoa, uma tristeza, está aí caracterizado o dano moral. Tá certo. O que são os crimes contra a honra? Como é que a gente explica de uma maneira bem simples o que seriam os crimes contra a honra? Quando o legislador percebeu que havia essa ofensa, essa lesão, esse dano ao íntimo das pessoas, ele decidiu criar, né, artigos do Código Penal que protegessem a honra dessa pessoa, né? Então foram criados alguns artigos no Código Penal que a gente diz que foi tipificado no Código Penal. Então essa atitude de lesionar a honra, a imagem, a dignidade de outras pessoas passou a ser crime, né? Então esses são os crimes contra a honra, aqueles que ofendem o que a pessoa pensa sobre si mesmo, perante terceiros também. Quais são eles? Nós temos a calúnia, a difamação e a injúria. O que é a difamação? Vamos lá. A gente tem uma dificuldade muito grande de trazer isso para o mundo condominial, porque muitas das vezes o próprio Código Penal dá exemplos de situações que não tem relação nenhuma com a vida do síndico. Então a gente procurou trazer, para falar um pouquinho para vocês agora, quando que isso acontece. Exemplificando, né? Na vida do síndico, porque não interessa outros exemplos que não sejam aqueles que acontecem com ele no dia a dia. Então, a difamação, como é que funciona? Vamos pegar a primeira calúnia, né, que é uma das mais graves aí. Quando que acontece a calúnia? Na prática funciona da seguinte forma: quando um morador, né, quer prejudicar o síndico, ele vai e começa a falar nos grupos de WhatsApp que esse síndico desviou dinheiro. E ele sabe que isso é mentira, né? Então ele está contando um fato criminoso, sabendo que é mentira esse fato, e aí eu exemplifiquei aqui com o desvio de dinheiro, que é a apropriação indébita. Então a apropriação indébita, ela está lá tipificada no Código Penal. Então quando eu passo a dizer que o síndico desviou dinheiro, cometeu o crime de apropriação indébita, eu estou cometendo o crime de calúnia. E aí é pior, porque se as outras pessoas sabem também que é mentira e começam a propagar isso nos grupos de WhatsApp, nos corredores do prédio,
essas pessoas também serão responsabilizadas pelo crime de calúnia. Me diz uma coisa, assim, a calúnia, mesmo que, apesar do síndico, às vezes, poder ter cometido o ato, mas ele não ter sido julgado ainda, isso pode caracterizar calúnia ainda, né? Vamos pensar sempre da seguinte forma. Quando eu digo algo que é verdade, por exemplo, o síndico realmente cometeu um crime e ficou provado que ele cometeu o crime. Se ficou provado que ele cometeu o crime, eu não posso responsabilizar ninguém pelo crime de calúnia. Mas aquela atitude de falar que o síndico cometeu algum crime passa a ser difamação. Isso. Porque a intenção é outra, porque é verdade. Aí o síndico poderia falar, mas... não foi julgado ainda. Não foi julgado. Não, eu sei que foi julgado e eu sei que isso é verdade. Tudo bem, então você não está cometendo crime de calúnia, mas você está me difamando, porque a sua intenção é prejudicar a minha reputação. Então a pessoa acha que não está prejudicando, que não vai ser responsabilizada, mas ela está errada, porque ela não vai incorrer em calúnia, mas vai incorrer na difamação. Então, isso é bem complicado, né? É complexo. É complexo porque quando uma pessoa erra, né, ela cometeu individual, não adianta a pessoa querer levar para outro isso, né, achando que não vai ser punido, né? Porque existe a justiça para punir. Né? Você não pode fazer justiça com as próprias mãos e levar para a sociedade isso. Exatamente. A pessoa deve ser responsabilizada pelos atos que comete dentro do condomínio. Quando tem Mas você não tem o direito de... Não. A gente falou isso no seu evento agora, no sábado, justamente sobre isso. Muitos síndicos questionaram, me questionaram se tem autonomia e liberdade para falar a respeito do trabalho de outras empresas ou de outros profissionais, e você foi bem contundente e incisivo em dizer que não. Por quê? Aí eu vou explicar agora a difamação e a gente já entra na questão da empresa. Vamos entrar na difamação, né? Isso, porque aí entra na questão da empresa. Então a gente explicou que a calúnia é quando a gente imputa um crime a alguém, a gente sabe que é mentira e a gente começa a propagar isso. Então a calúnia é isso. Então dentro do condomínio, quando eu digo que o síndico desviou dinheiro, eu estou dizendo que ele cometeu o crime de apropriação indébita, né? E é mentira, então eu já estou respondendo pelo crime de calúnia. Na difamação, a minha intenção não é dizer que ele cometeu um crime, mas é prejudicar a reputação desse profissional. Então a intenção da difamação não é dizer que alguém é criminoso, mas é arrebentar com a carreira, a profissão de um síndico profissional, por exemplo. Como é que isso acontece? Vou dar um exemplo muito prático. Nós, numa reunião de vários profissionais do segmento, estou eu e você aqui, aí você vem e me pergunta a respeito de um profissional, de um síndico profissional. E eu abertamente para você digo assim, esse síndico é incompetente. Esse síndico é fraco, esse síndico não tem condição nenhuma de trabalhar dentro dos condomínios aqui de São José dos Campos. Se eu fosse você, eu não contrataria esse síndico. Acabou. E eu estou cometendo crime de difamação. Porque assim, se eu tenho algum problema pessoal com algum síndico, eu não tenho o direito de falar mal desse síndico perante a sociedade, nem os nossos grupos. Eu não posso fazer isso. Então, quando eu começo a fazer isso com algum profissional ou morador, tem muito morador que faz isso, começa a falar nos corredores do condomínio que aquele síndico é fraco, incompetente, né, não trabalha direito, isso é considerado difamação. Então, também é considerado um crime aí, né? Tem também um tipo de difamação que eu acho muito sorrateira e muito covarde. Não sei se é difamação. Difamação. Contra a empresa? Não, contra o síndico. Que é a forma mais sorrateira que tem. As suas contas não estão claras. Isso é uma maneira de... É ilação, né? De gerar dúvidas na cabeça das pessoas. Isso com certeza prejudica o profissional. Não existe clareza nos seus números. Então, quando a pessoa começa a fazer isso, eu quero ver o seu... ver a sua prestação de contas, assim, entendeu? Essas coisas. Uma coisa que é muito... que eu gosto de falar muito também em
em prestação de contas, quando você vai numa assembleia de prestação de contas, a pessoa levanta a mão. Ah, vamos aprovar as contas. Eu não aprovo. Você não aprova por quê? Não, eu não aprovo, eu não sou a favor dessas contas que estão aí. Sem ter uma prova, sem ter uma nota, sem ter nada. Então, quer dizer, na minha opinião, está cometendo um crime. O que a gente vê na prática, e eu estava conversando com uma parceira esses dias, é que houve esse tipo de situação que você comentou, que tinham poucos moradores na Assembleia, só que eram os supostos concorrentes, rivais daquele síndico. E aí, um dos rivais do síndico disse para a responsável pela administradora que não ia aprovar as contas. Ela, com toda a tranquilidade do mundo, ela encerrou a Assembleia. Dali 15 dias, marcou-se uma nova Assembleia com uma divulgação melhor, né, com um horário melhor para que outros moradores pudessem ir, e ela colocou na pauta de novo, porque não havia justificativa para aquela impugnação da prestação de conta. E aí na outra Assembleia aprovou com unanimidade. Inclusive a pessoa que tinha dito que não ia aprovar, aprovou. Na outra Assembleia aprovou. Então na prática você sabe que mas eu particularmente não permito, tá? Eu eu já faço uma explicação antecipada e falo que a aprovação, caso a pessoa vai na aprovação, eu falo para a pessoa especificar o que não está aprovando. Porque a aprovação ela pode ser total ou parcial. Perfeito. Tá? Então, se ela não está aprovando o que ela não é questão nem de ela não aprovar. Ela vai fazer um questionamento de alguma nota. E aí o síndico tem o direito, né, do amplo direito de defesa, de ele voltar numa próxima assembleia e se explicar. Se explicar. Mas não prejudicar ato como um todo, né? Não, o ato como um todo. Então, na próxima ele volta. Daí entra novamente se as pessoas aprovam ou não a explicação do síndico. A não ser que ele tenha uma explicação naquele momento. Caso contrário, ele pode voltar depois para se explicar. Sim. Né? O que é injúria? Injúria é um xingamento, né? Eu só queria voltar na questão da difamação, Jaime, que faltou eu explicar a questão da difamação contra a empresa. Isso é muito bom. Muitas pessoas não sabem, eu sei que você sabe disso, mas tem muitas pessoas que não sabem que existe a difamação contra a pessoa jurídica. Que é muito sério. Você reforçou isso no evento, né? E a gente aqui... Que a pior pode ocorrer, porque se mexer com uma empresa, ela pode tomar Ontem eu estava pensando sobre isso, para a gente conversar um pouco. No seu grupo, nos seus grupos de WhatsApp, temos aí uma média de 700 síndicos. Por aí. Você já parou para pensar se uma pessoa que tem uma empresa A e não gosta da empresa B porque eventualmente perdeu um contrato numa concorrência legal, né? Assim, o síndico resolveu trocar, ok, né? Naturalmente, o advogado A vai para o condomínio B e vice-versa, a administradora A vai para o condomínio B, e assim a gente trabalha bem no nosso mercado. Se esse prestador ficou chateado porque ele perdeu algum contrato e ele vai lá no seu grupo de WhatsApp, que tem 700 síndicos, fora outros tantos prestadores e profissionais do Brasil todo, e faz um comentário denegrindo a imagem dessa empresa, ele quebra a empresa. É o que você falou no sábado, ele simplesmente fale a empresa. Então veja a responsabilidade, né, que nós profissionais temos e o zelo que a gente precisa ter em falar dos outros. Eu quero contar uma história aqui. Vamos lá. O que aconteceu? Por que eu montei o Vale Síndico? Por causa disso. Nós tínhamos aqui o escritório, né, a administradora. Há muito tempo, tem administradora há mais de 25 anos, para ser exato, quase 25 anos. E dominava aqui a região, a cidade de Jacareí. E o que estava acontecendo? Como as administradoras, não vou nem A, nem B, nem C, não vou citar, não conseguiam muito vencer a concorrência, Bom trabalho. Bom trabalho, eles infiltravam determinadas pessoas, e o grupo de WhatsApp começavam, nesse momento começou a ter força, eles começaram a infiltrar pessoas
a fim de denegrir a imagem da empresa. E aí, alguns síndicos vieram para mim, Jaime, olha, estão falando isso da sua empresa lá, tal, estão falando isso, síndico X, tal, falando tal. Falei, mas não é possível, né? Aí, um dia eu falei assim, e como eu sou síndico também orgânico, vou entrar nesses grupos. E entrei, e realmente estavam. Aí foi onde eu comecei, até o pessoal aqui do escritório falava que eu era louco, né? Que eu era louco, que eu brigava muito nos grupos. E comecei a botar ordem nesses grupos. Falei, olha, se falarem mal, eu vou processar. E começou a parar, né? Começou a parar. Daí eu fui pegando gosto pela coisa. E também fui defendendo outros prestadores, que eu percebi que a verdade era um bang-bang italiana, entendeu? Que era, para ser franco, uma máfia de infiltrados de A e B, de vários segmentos, enfim, falando mal, então, até que no grupo dos síndicos do Vale, eu entrei num momento em que um síndico estava sendo, falou de um prestador de serviço de portão que foi mal, e esse prestador de serviço de portão foi na portaria para pegar esse cara na porrada. Isso. E aí, hoje, que é o síndico do Vale, o Kleber, disse o seguinte, vou acabar o grupo. E estava já tirando as pessoas, tinha 50, não tinha nem 50 síndicos, tinha uns 40 síndicos, nem isso. E disse, vou acabar o grupo. Eu entrei lá e falei, Kleber, não acabe o grupo. Me passa, deixa eu administrar que eu vou... Não, eu vou acabar o grupo e tal, não. Eu vou administrar. E a partir dali coloquei regras, entendeu? Aí eu fiz todo um trabalho, tá? Todo um trabalho, e passei esse grupo que tinha 40 síndicos para 257, para 400 e pouco e 700 síndicos, os síndicos do Vale. E hoje nós estamos trabalhando agora com o Vale Síndico, que já está com 257 e caminha para muito, de mais cento e pouco nos outros, e caminhando para quase 400, ou seja, nós estamos passando de 1000 síndicos nos dois grupos que nós trabalhamos. E temos a regra de não falar mal do prestador de serviço. Por que também? Existiu também no passado um caso que eu contei para você no sábado também, de uma síndica que falou mal de um prestador de serviço no grupo. Um outro síndico printou a conversa, porque era amigo. Você comentou. Levou para o prestador de serviço, ele mandou para o jurídico dele, o jurídico entrou em contato com ele e falou, olha, você tem duas alternativas. Ele foi bonzinho, na minha opinião. Sim. Foi muito bonzinho. Foi um cara até bacana. Deu a oportunidade de se retratar. Deu a oportunidade de se retratar, porque a maioria não faria isso. E ele falou, ou você se retrata, ou eu vou processar você. Porque um processo de empresa, gente, não é menos que 100, 150 mil, ou daí para mais. Sim. Tá aqui o doutor Davi que me deixa Exatamente. mentir. Porque uma coisa é pessoa física, que vai de 2.500, 5.000, 10.000. Agora, pessoa jurídica, o estrago que você faz em pessoa jurídica porque o que o juiz procura mensurar, Jaime, é o chamado lucro cessante. Né? O que a empresa deixou de ganhar e lucrar em decorrência daquela atitude. Quer dizer, se você tem prova robusta de que da data daqueles relatos mentirosos foi se perdendo contratos, as pessoas foram rescindindo com essa empresa depois do que foi jogado na internet, olha o prejuízo disso. Então, se você faz prova disso, perdi 10 contratos após aquele fato em menos de 30 dias. Opa, ligou o pisca-alerta aí de que aquela atitude realmente prejudicou a empresa. Você imagina uma empresa dessa, um contrato, 10 contratos, a gente pode estar falando de 400 mil no mês. Se a média do contrato dele de permanência em empresa são 5 anos, olha o estrago que você vai tomar. Um prejuízo muito grande. Então, aí ela foi lá e fez a retratação no grupo. Além disso, vários julgados, os administradores dos grupos estão sendo responsabilizados também. Então eu tenho todo um cuidado para que isso não ocorra no grupo. O que eu sugiro você não se deu bem com uma empresa
por exemplo, ou a empresa é ruim mesmo, quando for lá que alguém der uma indicação dessa empresa no grupo, você saia, vá no privado e converse com a pessoa. Correndo o risco. Sempre vai ter o risco. Se você nunca sabe com o que você está falando. Às vezes é um contratado da própria empresa. Exatamente. Então... Aí fica por conta e risco de quem quiser falar mal, né? Exatamente. Eu acho que boca fechada, né, não entra mosquito. Não entra mosquito. Mas cada um sabe onde a porca aperta o rabo, né? Então, assim... se você está com o bolso... Eu falei no sábado também. Se você está com o bolso cheio de dinheiro e está jogando dinheiro para cima, você sai falando. Você sabe, né? Eu não tô. Você tá, doutor Davi? Não. Então, e aí aguarde, né? E aguarde para ver o que acontece. Eu não tô. Então, a gente evita, né? Podemos já passar para o próximo? Vamos lá. Falar de injúria agora? Isso, injúria. Vamos lá, você já tinha adiantado, né? Na injúria, de forma bem simples, a intenção da pessoa, como a gente está direcionando para condomínio, então, a intenção do morador é o xingamento, né? Eu estou focado em você, síndico, né? Eu não vou dizer que você é ladrão, né? Eu não vou dizer que você é incompetente, mas eu vou começar a depreciar atributos físicos e morais. Então, numa assembleia ou no corredor do condomínio, isso sempre acontece, né? Morador vai, esconde a câmera, achando que ninguém vai ficar sabendo daquela história. Mas no caso da injúria, o foco é o xingamento. Não tem jeito. Então, se eu encontro o síndico no corredor, ninguém está vendo e não precisa estar vendo. Para o caso da injúria, não precisa estar vendo. Eu xingo ele de burro, de ladrão, percebeu? Eu digo que ele é gordo, que ele é magro, que ele é preto, que é mulher. Quer um exemplo prático? Para o síndico entender. A administração do seu condomínio só tá do jeito que tá porque você é mulher e você é negra. Olha só a complicação. Ou então você percebeu? É gay. Você percebeu? Né? Então, assim, se eu discrimino a pessoa, eu caio não só na injúria, quando eu caio na injúria racial. Então, isso acontece, a gente sabe que acontece. Sim. Então, se eu falo, também tinha que ser mulher, né? Se não fosse mulher, o condomínio estaria muito bem administrado. Então, a gente sabe que isso acontece e aí isso é um pouco pior que a injúria. Então, a injúria é o xingamento e a injúria racial é quando o xingamento tem a ver com a minha religião, com as minhas crenças, se eu sou homem ou mulher, né? Se é eu já vi um síndico que não tinha aquele problema aqui na mãozinha, eu vi o seguinte comentário. Isso porque ele não tem uma mãozinha, se ele tivesse as duas, hein? Então quer dizer, além de ele ter... a chacota, né? A chacota chacota. Então é complicado mesmo, né? E o pior da injúria racial é que daí também corre um crime grave, né? Os crimes de calúnia, difamação e injúria, a gente sabe que é um crime de menor potencial ofensivo. O que isso significa? Que são crimes que não passarão da pena de 2 anos. São crimes da média de 3 meses a 6 meses, né? Só o que acontece? Sim, isso vai ser convertido numa prestação pecuniária, quer dizer, vai pagar uma cesta básica, né? Ou serviços à comunidade. Mas a grande questão é, se você entra com processo criminal com a intenção de depois entrar com processo de danos morais, que é o que a gente vai falar depois, você pode ter certeza que nunca mais essa pessoa vai falar mal de você, né? Isso vai impedir que outros moradores também falem nos grupos, porque é o seguinte, se eu falo mal do síndico dentro do grupo, eu respondo. Se o administrador do grupo ficar inativo, ele responde. As pessoas que estão dentro do grupo e não defendem o síndico, significa que essas pessoas estão omissas, concordam, né? Quem cala consente. Então, se eu digo que o síndico é ladrão e você está dentro do meu grupo e o administrador também faz vista grossa, todo mundo aqui vai responder pela atitude de falar mal desse síndico. Pois é. O que fazer se o síndico sofrer dano moral? Vamos lá, chegamos à parte mais importante. Se você realmente identificou um desses crimes e você percebeu que você sofreu o dano moral,
você, se a ofensa foi dentro do grupo do WhatsApp, você vai printar todas essas informações, tá? Se você recebeu algum tipo de ofensa no e-mail ou pessoalmente, então no e-mail você vai guardar inclusive o cabeçalho e tudo mais desses e-mails e vai imprimir, né? E se você recebeu isso aqui, frente a frente, o que a gente orienta? Vai guardar todas essas informações. No caso de ter sido pessoalmente, você vai até o cartório, né? E vai relatar isso para o tabelião, para que ele converta isso num documento que tenha fé pública. Assim que você pegar esse documento no cartório, que tem fé pública, mais toda aquela documentação, os prints de tela, mais os e-mails, você vai registrar a ocorrência na delegacia de polícia, vai procurar um profissional habilitado para que ele entre com uma queixa-crime, relatando esse crime, para que o juiz e o promotor de justiça deem prosseguimento a isso. Uma coisa que eu dou orientação para você, síndico, principalmente em assembleia, onde ocorrem muitos crimes nesse sentido. Se você for ofendido em assembleia, faça constar na ata. Perfeito. Porque entendeu? aí ela vai ser registrada. Isso. Perfeito. E ali não tem jeito das pessoas negarem o que foi dito pela pessoa que fez a ofensa, né? A função da ata é essa, escrever todos os fatos e atos e acontecimentos. E uma vez registrado em cartório, tem fé pública. Tem fé pública. Aí o profissional vai tomar as providências cabíveis aí, né? Judiciais cabíveis na área criminal. Isso. O que é indenização por dano moral? Indenização por dano moral é exatamente isso que nós explicamos como um todo, né? Então, ficou caracterizado a ofensa, a lesão, a mágoa, a tristeza. Isso refletiu na esfera psíquica, isso refletiu na sua vida profissional, refletiu na sua família, ou seja, causou um sofrimento irreparável para você. Então, você vai pegar essa ação criminal que a gente orientou, né? Colheu todas as informações, registrou a ocorrência. Procurou um profissional habilitado, ele ingressará com uma ação dos crimes contra a honra, ou calúnia, difamação ou injúria, ou os três, pode acontecer também, ou a injúria racial. Após a decisão criminal, então o juiz criminal vai dar uma sentença, que inclusive se o advogado pedir, já pode vir com um valor de indenização prévio, né? O juiz criminal tem esse poder também. Você vai pegar essa ação criminal e vai entrar com uma ação no cível com a prova da sentença, que realmente aconteceu o crime, e aí vai pedir para o juiz do cível estipular uma indenização por dano moral, que pode chegar de R$ 2.500 a mais de R$ 30 mil para a pessoa física. Legal. Como que os tribunais têm se posicionado em relação ao tema, mais ou menos isso que você falou agora? Exatamente. Os tribunais são muito favoráveis às indenizações por dano moral, né? Por se tratar de uma questão irreversível. Se você é ofendido na sua honra, na sua imagem, na sua dignidade, da sua esposa, dos seus filhos, que preço que tem isso, né? Como quantificar uma situação dessa? É irreversível. Se for para uma empresa, é irreversível. Como é que uma empresa se levanta numa situação dessa? Então os tribunais são favoráveis nesse sentido, e se as provas forem robustas e bem organizadas e elaboradas, como a gente falou, Jaime, a gente tem uma probabilidade muito grande de que isso seja convertido em indenização por dano moral, e o patamar aí dos valores de R$ 2.500 a R$ 30 mil, mas dependendo da situação, o valor não podemos nem mensurar qual seria o valor. Se for para a empresa, é proporcional ao prejuízo causado. Eu acho sempre que o síndico tem que se defender. Eu acho que na primeira vez que isso ocorra no condomínio, qualquer tipo do que foi mensurado, que foi mencionado aqui hoje nessa entrevista, que seja até por uma notificação que seja, já vai inibir qualquer tipo de ação desse tipo de pessoa, que tem, qualquer condomínio tem, e você vai ter uma administração tranquila. Esse que é o objetivo, né? Por isso tem sempre que ter uma orientação jurídica, um jurídico de condomínio, entendeu? Não é se esconder atrás do advogado, gente, é você ter tranquilidade para trabalhar. Isso sempre que eu quero colocar aqui, eu quero que vocês entendam isso. É por isso que eu trouxe essa entrevista hoje. E só uma observação, Jaime.
E é importante também para os especialistas da nossa área, os advogados especialistas, que não há conflito de interesse quando o advogado, verificando essa situação no grupo do condomínio, faz um comunicado através do grupo do WhatsApp do condomínio, né, ou no próprio condomínio, orientando as pessoas que aquele comportamento e aquela atitude precisam ser coibidas, porque aquilo é passível de ação criminal e depois indenização por dano moral nocível. Então, uma das funções do advogado também é essa, né? É tranquilizar o ambiente, mas assim, sempre respeitando a legislação, respeitando o tal do conflito de interesse. Mas nessa situação, uma das funções do advogado de condomínio, você sabe disso, é também não permitir que esse tipo de situação aconteça com o síndico e com os moradores também, né? Nossa função é organizar a casa ali para todo mundo, né? Porque quando há as agressões entre os moradores, não custa nada a gente também fazer um informativo, né, Jaime? Sem dúvida nenhuma. Né? Como você faz nos seus grupos. Sem dúvida. Bom, foi isso. Eu queria só complementar uma coisa que eu esqueci de agradecer o pessoal da Horizonte Construtora, na pessoa do Manola aí. E também citar aqui, agradecer também a Comissão de Direito Condominial de Jacareí, na pessoa do Dr. Marcos Veloso, presidente, da Comissão de Direito Condominial São José dos Campos, pessoa da doutora Marcela Gondim, e aqui do vice-presidente, né, que está aqui com a gente. Estamos juntos sempre, tá ok? Obrigado. Alguma coisa mais, doutor? É isso. É isso? É isso. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.